Boa tarde a todos, meu nome é Nilce, eu falo aqui do canal da Casa de Caridade Senhor do Bonfim, terreiro umbandista de Goiatuba, Goiás. Vamos falar sobre a Sagrada Umbanda. Primeiro entender por que sempre se fala Sagrada Umbanda. Ela é sagrada porque ela foi criada, pensada, planejada pelo plano espiritual. A pedido do irmão e mestre Jesus, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho organizaram todo o corpo teórico, filosófico, artístico, dogmático para que a religião se consubstanciasse aqui em solo brasileiro. Por quê? Porque havia a necessidade, de acordo com a visão do nosso governador Jesus, de que houvesse em terras brasileiras, né, na terra da promissão, uma religião que trouxesse conhecimento à maior gama de população possível, né, conhecimento das questões espirituais. Nós tínhamos naquela época a corrente, né, kardecista, que fazia esse papel, que faz até hoje, na verdade, né, os nossos irmãos kardecistas, mas que estavam colocando muitos limites, tanto na participação do plano espiritual quanto da participação de irmãos encarnados. Estava tornando uma comunidade muito elitista, que participavam só os intelectuais, tanto para as manifestações espirituais quanto na participação das reuniões. Eram reuniões muito fechadas. Aí Jesus, percebendo que esse não era o caminho, ainda mais aqui no Brasil, né, a terra da promissão, ele pediu que fosse criada uma outra religião que fosse mais aberta, mais ampla e que trouxesse conhecimento de diversas naturezas, né? Que não só da parte da intelectualidade. Então, o que se percebia? Que, por exemplo, os espíritos que tiveram uma roupagem como escravos, né? Os pretos velhos, não tinham espaço para manifestação, para passar os conhecimentos, para dar uma orientação a um consulente, para trazer a mensagem da humildade, da paz, do perdão, né? Que é o grande foco do nosso mestre Jesus, é a questão do perdão. Assim como também os que tinham uma roupagem, que se apresentavam ainda em roupagem indígena, né? Sejam ribeirinhos ou das tribos indígenas mesmo, tanto brasileira quanto de outras partes do nosso planeta, né? Eles não tinham espaço para manifestar os conhecimentos e a troca de experiência com os encarnados. Assim como também crianças e outras roupagens espirituais. Bom, então criou-se a religião Umbanda exatamente para trazer essa noção de que não existe separação entre mundo espiritual e mundo material. Somos todos uma banda só, né? Nós vivemos no mundo espiritual, com densidades diferentes. Então, tudo é mundo espiritual. O que nós vivemos agora é uma experiência encarnatória num plano denso, de energia densa, que se dá o nome de plano material, mas tudo faz parte do PAN, do todo, né? Nós temos a mesma essência, nós temos a mesma fonte criadora. Então, essa noção de integração, de integralidade, esse desejo, essa noção que traz o desejo de nos reconectarmos com Deus, de buscar a nossa essência, de trazer a nossa luz, de fazer brilhar a nossa luz, é a essência da Umbanda. E ela busca conceitos filosóficos, conceitos científicos, conceitos de todas as naturezas para dar corpo a essa linha religiosa. Aqui no Brasil, para se considerar religião, o movimento tem que ter três características, né? Tem que ter arte, tem que ter um corpo filosófico e a ciência tem que aparecer também. Na religião Umbanda, a arte se manifesta através da representação simbólica das linhas, que a gente fala de linhas siderais e das linhas espirituais. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, a representação em imagem dessas linhas, né, dos representantes dessas linhas, é uma expressão artística. É também a questão
do uso das velas, do uso das cores, do uso do incenso, a forma como acontecem as giras, né? A gira é o trabalho, tudo que acontece do início ao fim é chamado de gira dentro da Umbanda. Então, toda a ritualística, né, os dogmas da religião Umbanda é considerada a sua arte. A ciência ela se manifesta dentro da nossa religião porque todas as manifestações que acontecem ali dentro é provado cientificamente. A existência de espíritos, a possibilidade da troca energética, a doação de ectoplasma, é, a, as energias, né, do magnetismo, o que acontece durante uma benzição, durante uma oração, durante uma incorporação, durante um tratamento de cura, tudo isso pode ser provado cientificamente, né? Não existe mais aquela coisa da magia, do místico, do, do que não é visto, do que não é provado. Tudo tem base científica dentro do nosso contexto religioso, mesmo porque a Umbanda, ela surge, né, a ideia dela vem desde a antiga Atlântida, onde lá se trabalhava a ideia da Umbandã, né? E Umbanda, na verdade, ela é uma tradução da palavra Aumbandã. A Umbandã, lá na Atlântida, ela era o conjunto de conhecimentos da moral de Deus, né? O conjunto que regia o comportamento das pessoas, que faziam que as pessoas tivessem autodomínio, autocontrole, autoconhecimento, tivesse uma vivência coletiva muito satisfatória, né, mais saudável, que tivesse domínio sobre que a mente, né, tivesse domínio sobre a mente, que usasse o poder da mente, o poder do subconsciente, conhecia a forma de manipular a energia para o bem da coletividade, né? Que trouxesse prosperidade, que trouxesse bem-estar, que trouxesse riqueza, que trouxesse iluminação, que fizesse com que a pessoa realmente evoluísse e não ficasse, né, na roda das encarnações. É claro que aconteceram na história da Atlântida algumas situações que comprometeram, né, a evolução, a continuidade daquela comunidade. Mas o que fica para nós é que existe a necessidade de nos religarmos com essas verdades, de nos sintonizarmos com a moral de Deus para haver realmente um processo evolutivo de maior, vamos dizer, de maior rapidez, né? Nós precisamos avançar no nosso processo. E a Umbanda promove isso, ela oferece isso, porque é uma religião que o foco dela é o conhecimento, né? O foco dela é fazer com que os seus seguidores, com seus fiéis, mudem o comportamento através do conhecimento, né? Através do estudo, através das escolhas serem pautadas na consciência, fazer escolhas conscientes, né? Então, sair daquela fé cega, entrar na questão da fé raciocinada e, a partir disso, ir buscando jeitos de construir a sua reforma íntima, de melhorar-se como pessoa, de ser útil à comunidade, ser útil à sociedade. Então, esses são alguns fundamentos da nossa religião, que surge lá em 1908, então, a pedido do nosso irmão e mestre Jesus, que pediu para Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, dois grandes nomes da filosofia mundial, que escreveram, que se desenvolveram dentro de um contexto católico, mas que a gente sabe que o conhecimento ele é universal. E aí eles, entendendo esse pedido de Jesus, buscam na antiga Umbanda os conceitos que fariam parte do corpo filosófico da nossa religião. E aí eles criam a Umbanda em 1908, faz com que ela seja divulgada. E ela foi divulgada exatamente dentro de um centro kardecista, durante uma sessão kardecista, onde
Alguns irmãos já tinham tentado manifestar, né, na roupagem de preto velho, de caboclo, e tiveram sua vez barrada, não puderam manifestar. E aí, então, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho pediram para que dois outros irmãos, o cacique, caboclo das Sete Encruzilhadas e o pai Antônio, para que fizessem a divulgação desse trabalho, tomassem frente nessa luta, né, de implantação e divulgação dos trabalhos aqui no nosso território, né? Então, nasceu em Niterói em 1908, e a partir disso, naquela época eram chamadas tendas, né? Enquanto os kardecistas chamavam de centro, os umbandistas chamavam de tenda, né? Ou de terreiro. Por que terreiro? Porque a ideia inicial é que as reuniões acontecessem realmente nos quintais das casas, para aproximar mais as pessoas, para mostrar que todos teriam acesso ao conhecimento, todos teriam acesso ao plano espiritual, poderiam beber diretamente da fonte, né? Não precisava passar pela interpretação de outras pessoas. Então, hoje em dia, os locais onde se faz o trabalho, né, onde ocorrem as giras, são chamadas de terreiro, em função dessa origem, né, desse princípio lá em 1908. Bom, então, falando sobre as linhas da Umbanda, nós trabalhamos com as linhas siderais e com as linhas espirituais. Dentro das linhas siderais são aquelas que são manifestadas, né, que são direcionadas e organizadas por espíritos de altíssima evolução, como os arcanjos. Nós trabalhamos sempre com a simbologia do 7, né? Então são 7 as principais linhas siderais, a gente fala de linhas arcangélicas, porque o 7 é o número da completude, é o número da perfeição, né? O número da transcendência. Então, inclusive o caboclo que veio fazer o anúncio junto com o pai Antônio, um preto velho, se denominou Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Para manifestar a ideia de que nada poderia impedir que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento ou se mantessem presos aos grilhões da ignorância. Então, trabalhamos com a simbologia do 7 também, né? Através das cores da Umbanda, que são as cores do arco-íris, as sete cores do arco-íris, e assim por diante. Bom, então nós temos 7 linhas dentro da Sagrada Umbanda, que são as que mais nós trabalhamos dentro da gira. Então nós temos a linha de Oxalá, que é a linha representada por Deus, né? Por Deus, não por Jesus, mas por Deus. Por quê? Porque nós estamos falando de arcanjo. Jesus não é arcanjo. Infelizmente, há essa dificuldade na compreensão desses elementos. Deus e Jesus são seres separados, né? Deus é o Pai, né? É o Criador. Jesus é o nosso governador. Então, quando a gente fala da linha de Oxalá, nós estamos falando, trazendo a questão do sentido da fé. Trabalha com a energia do ser humano voltar-se para acreditar em algo além daquilo que ele pode ver, daquilo que ele pode experimentar em termos materiais. A fé diz respeito a acreditar naquilo que não se vê, né? A Bíblia tem várias passagens referentes a isso. A outra linha que nós trabalhamos é a linha de Oxum, que tem o sentido do amor, é a linha das águas doces. A linha das águas salgadas é representada por Iemanjá e tem o sentido da geração, é o sentido da família, né? O sentido da manutenção da espécie humana. Nós trabalhamos também com a linha de Oxóssi, que trabalha a questão dos elementos da natureza, no sentido do conhecimento, expansão do conhecimento através do estudo, da observação e da experimentação. Nós trabalhamos também com a linha de Xangô, através do sentido da lei, no sentido
de trazer a harmonia entre as pessoas, a harmonia e a legalidade no nosso planeta. Trabalhamos com a linha de Xangô, o sentido da justiça, e a linha de Omolu, que é o sentido da evolução, né? A linha da cura, a linha da transcendência. Então, essas são as 7 linhas siderais, emanadas, controladas e organizadas por espíritos arcangélicos. Existem outras, né? Mas, como nós trabalhamos com o número 7, nós colocamos esses 7 como os principais. As linhas espirituais também são linhas de extrema importância dentro de um trabalho de um terreiro umbandista, que são as linhas que dão origem ao trabalho em si. Então, nós trabalhamos com a linha dos pretos velhos, dos caboclos e das crianças. Então, se algum terreiro umbandista não tem uma dessas 3 expressões, uma dessas 3 manifestações, então não é umbandista. Todo terreiro umbandista tem um chefe dentro de uma dessas linhas e tem todas as diretrizes, todas as orientações passadas, repassadas por um desses irmãos, né? Esse é o considerado o tripé da Umbanda: os caboclos, os pretos velhos e as crianças. Então, nos pontos cantados, né, que são as músicas, eles são muito claros e evidentes, né, dizendo da necessidade e da importância da manifestação desses irmãos no terreiro. Então, quando for visitar algum terreiro umbandista, pergunta quem são os representantes principais do tripé, né, dos pretos velhos, dos caboclos e das crianças. Bom, tem uma pergunta que é bastante recorrente entre as pessoas: se na Umbanda faz despacho? Não, não faz, né? A Umbanda, ela não tem essa preocupação em promover o bem ou o mal para o outro, né? Mesmo porque o mal não faz parte da proposta da Umbanda, que trabalha única e exclusivamente com a energia do bem, do amor, da prosperidade. Então, tudo que foge ao princípio da moral de Deus não faz parte da Umbanda. E despacho tem essa conotação de fazer o mal. Então, não tem nada a ver com o terreiro umbandista, né? O que houve foi uma confusão na cabeça das pessoas quando a Umbanda começou a juntar com outros rituais, principalmente quando chegou lá no Nordeste, né? Que lá já tinha muitos rituais estabelecidos. E aí virou, na verdade, uma bagunça. E a Umbanda deixou de ser realmente originária, né? Deixou de ter as características básicas da sua essência e passou a se carregar de outros elementos, de outras ideias, de outras diretrizes que não fazem parte da Umbanda, né? Atabaque, matança de animal, vela preta encruzilhada, amarração para casamento, para destruir lares, não existe dentro da Umbanda, não existe. Mesmo porque nós entendemos que fazer o bem ou fazer o mal depende somente do pensamento, né? Então, se você pensou mal para alguém, você não precisa ir lá colocar uma vela preta, você já fez o mal, né? Da mesma forma, você desejar o bem, desejar a prosperidade, desejar a harmonia para o outro através de um sorriso, através de uma oração, através de uma bendição, através de uma palavra amiga ou de um simples pensamento, você já está fazendo bem. E isso dentro da Umbanda é o que a gente chama de macumba, né? A macumba é a manipulação da energia para o bem, seja através de uma oração, de um comportamento que você expressa, de um sorriso, de uma orientação, de um passe, de um ensinamento, né? Qualquer coisa que você faça em função do outro, para a melhoria do outro, fazendo com amor, fazendo com responsabilidade, é uma macumba. Então, macumba não tem nada a ver com despacho e não tem nada a ver com feitiço, né? O feitiço e o despacho têm conotações negativas,
são feitas para o mal dos outros, são feitas com a intenção de com a energia da maldade. Então, a macumba, ela é sempre bem-vinda, né? É bom que sejamos todos macumbeiros sempre, pensando bem, fazendo bem, trazendo boas energias e bons pensamentos. Bom, outra preocupação é com relação aos rituais de iniciação, né? A Umbanda não tem esse tipo de ritual, esses rituais que às vezes faz a pessoa ficar isolada numa mata ou num quartinho fechado, raspar a cabeça, tomar banho daquilo, disso. Não, não tem isso dentro da Umbanda. A Umbanda é simples, o que ela exige é conhecimento, é estudo. Dentro do nosso terreiro, por exemplo, para a pessoa, né, ser considerada realmente umbandista, ela tem que passar por um período de experimentação das nossas regras, né? Quais regras? A pontualidade, o respeito, o estudo, tem que ler algumas obras, né? Tem que ler alguns livros que foram selecionados pelo plano espiritual para introduzir a pessoa no mundo da espiritualidade, no mundo da busca pela melhora, do despertar da consciência. Então, existem alguns livros que devem ser lidos, deve-se estudar todos os trabalhos que já foram estudados por nós ao longo desses 8 anos que a Umbanda no nosso terreiro se manifesta com essa nova roupagem, né, de resgate da verdadeira Umbanda. Então, todos os trabalhos que nós já estudamos, que nós já apresentamos, devem ser estudados pela pessoa para ela poder tomar a decisão. Não, realmente eu quero e eu vou dar conta, né? Eu quero persistir nessa busca, nesse caminho de descoberta, de imersão no conhecimento. Ah, conhecimento só da Umbanda? Não, é conhecimento geral. Conhecimento do mundo, conhecimento das leis de Deus, conhecimento de ciência, de economia, de política, entendendo o universo, né, nesse mundo mais denso e o universo mais como um todo, né, o universo de Deus mesmo. Então, essas são as exigências, né, que vão fundamentar, que vão dar para a pessoa, né, o aspirante a umbandista, o direcionamento, porque nós trabalhamos procuramos fazer sempre o bem, desenvolver o intelecto das pessoas, trazer uma consciência sobre o próprio potencial, fazer com que a pessoa tome decisões, se desapegue, se desamarre de situações ou de coisas ou de pessoas que possam atrasar a sua evolução. Porque já é leito, isso é muito falado, a evolução é individual. Então, se tem alguma coisa, algumas pessoas, algumas situações que impedem você de evoluir, então desamarra, desapega, né? Então, um dos preceitos da Umbanda é fazer com que a pessoa desperte a consciência, compreenda como se dá o processo evolutivo, o que é uma reforma íntima, para que ela serve, como fazer isso, para que ela tome as decisões necessárias, faça isso rapidamente, urgentemente, em função que o tempo está cobrando, né, uma mudança de comportamento. Todas as nossas escolhas geram uma consequência, e é essa consequência que é dada pela lei de ação e reação que nós precisamos compreender e que vai ser o peso na hora da separação do joio do trigo, que não vai acontecer assim um momento em que Jesus vai vir e vai julgar, não é. Nós é que já nos condenamos ou nos salvamos através das nossas posturas, das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, porque tudo é vibração, o universo é vibrátil, né? Então, se eu vibro em uma sintonia, eu estarei apta ou não para seguir o meu processo de evolução. Se eu vibro em outra sintonia mais baixa, aí eu mesma já estou me condenando a continuar na roda das encarnações. E o problema é que a gente sabe que as nossas encarnações agora possivelmente acontecerão todas no novo planeta, porque esse aqui já está dentro das leis de Deus para ser um planeta onde vão ficar somente os espíritos
que tem a capacidade ou a vibração energética mais superior, né? Então a gente tem que estar em sintonia com a proposta de Deus, né, para esse planeta, para a gente poder permanecer e evoluir por aqui mesmo. Caso contrário, se a gente mantiver a nossa energia baixa, nós estaremos vibrando mais em sintonia com os outros planetas, né? Então, a Umbanda nos prepara para o nosso caminho evolutivo, alertando para a necessidade de sempre estudar, de sempre melhorar, de sempre ser útil, né? O senso de utilidade é uma das coisas muito fortes dentro da filosofia umbandista. O que eu faço de bom para o outro? E a gente sabe que tudo que a gente faz pelo outro reverte para nós mesmos. Então, fazendo sempre o bem, sendo útil, ajudando, auxiliando, orientando, participando, colaborando, todas essas ações vão reverter em luz para nós, né? Então, são situações que a gente precisa estar atento. E dentro de uma gira de Umbanda, acontecem muitas situações em que nós somos úteis. Nós ajudamos no processo de cura, no processo de iluminação da consciência, no processo de melhora energética, no processo de desenvolvimento intelectual, no processo de resgate de traumas, de resgate de momentos, né, traumáticos que aprisionaram o sentimento e a emoção das pessoas, tanto através dos estudos quanto da manifestação dos irmãos do plano espiritual, trazendo luz e conhecimento sobre as situações, sobre os eventos dos quais estamos tratando no momento, né? Então a Umbanda, ela tem um sentido e um objetivo muito amplo de trazer as pessoas para um patamar de conhecimento superior. Por isso, é necessário que o umbandista conheça a origem da própria religião, conheça os fundamentos da própria religião e trabalhe em prol do seu desenvolvimento e do outro, né? Nós precisamos ser pessoas melhores a cada dia. Dentro do nosso terreiro, nós temos uma frase que diz que né, quando a gente vai deitar, que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. E quando a gente levanta, que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. Quer dizer, a gente tem o objetivo de melhorar todos os dias. Nós temos que ter isso como propósito. Os erros de hoje a gente não se permitir cometer amanhã. Então, essa melhora gradativa é que um dos grandes objetivos da Umbanda, né? E existem muitas outras características para serem ditas, mas em outra oportunidade a gente conversa. Muito obrigada a todos.